Quero compartilhar algo com vocês, entrando nesse gancho profético, né? Primeiro, nós precisamos ficar bem atentos aos nossos sonhos, né? Aos sonhos e às visões que a gente tem. Porque sempre Deus ele ensina os profetas. Deus ensina os profetas. Deus capacita. A gente estuda, mas é o Senhor quem capacita os profetas e unge, enfim, toda essa parte aí, né? E nós, como escola de profetas, então essa semana eu tive um sonho muito pesado. Por isso que eu orei aqui, né, no início, porque eu entendi que eu devo compartilhar o sonho e o que eu vivi hoje. Que eu estava, chegavam muitas mulheres bem vestidas, como se fossem mulheres, assim, da sociedade, assim, muito elegantes e tal. E aí elas me chamaram para orar. E como aqui na casa, muitos anos, nós sempre oramos andando aqui em círculo, enfim, tem todo um processo profético. E aí elas me chamaram para orar e para eu entrar nesse círculo, né? Vem aqui, vamos orar com a gente aqui. E quando eu entrei no círculo, vieram, fica bem atento aí, pastor. Primeiro veio um homem e ele usava um chapéu. E eu olhei assim, falei, mas esse daí é um bruxo? Aí chegou uma outra mulher, encostou nele, e depois chegou um outro homem, também de chapéu, e eles estavam no meio do círculo. E aí eu peguei, como, né, tem esse chamado, no caso da dança, enfim, eu fui e peguei, não me lembro se era uma roupa minha, enfim, alguma coisa assim, e eu fiz assim, ó, joguei assim, né, nele, e saí, falei, não, isso aqui não é pra mim, né, eu não faço parte disso. E aí eu saí e tal, e aí quando eu saí, daí aquele homem, ele caiu no chão, assim, começou meio que se desfazer, e aí eu saí, eu olhei assim, aquela casa, ela começou a inchar assim, e ela ia explodir a casa. Então foi um alerta que eu quero passar para vocês sobre o engano, né? Pra gente cuidar muito aonde a gente se junta para orar. A gente precisa ficar atento às orações que os irmãos fazem, porque muitas vezes, às vezes, né, o inimigo, ele rouba as palavras nas orações. Já aconteceu aqui antigamente, a gente cuidava bastante daquilo que a gente estava orando, de estar orando e faltar palavras e o inimigo, tipo assim, se não se consertasse naquele momento, o inimigo pegava aquela oração para ele, entendeu? Então o Senhor trouxe essa questão de a gente cuidar muito onde a gente está, no meio onde a gente vai entrar para orar e ouvir aquilo que está sendo orado e falado, por causa do espírito do engano, né? E aí eu quero compartilhar aquilo que eu vivi hoje. Eu retornei à cozinha comunitária, né, que estava difícil para mim voltar ao meu trabalho com eles ali. E aí eu sempre saio, oro e falo, Senhor, veste, enfim, né, da armadura, aquilo todo o processo do sangue. Falei, quem o Senhor quer alcançar hoje através da minha vida? E fui. Levei um jasmim ali do meu jardim, um vaso de flor, meu lenço, enfeitei a mesa e tal. Levei as coisas e sentei lá, arrumando e tal. E nisso se aproximou o Jailson, né? O Jailson, ele é um índio de 40 anos. E ele sentou e ele, a princípio, ele não queria falar comigo. Eu falei, você quer conversar um pouquinho? Ele falou, não quero conversar. Aí deixei ele pegou um papel, desenhou a mão dele, né? A mão dele e tal. Desenhei assim, e começou a desenhar aquela mão e tal. E aí eu falei uma palavra para ele assim, falei, irmão, você sabia que uma grande chave para a nossa vida é a gratidão? É a gente agradecer
tudo aquilo que a gente tem, Deus nos dá, nossa saúde, enfim, aí comecei a falar com ele sobre gratidão. Daquilo, né, enfim, o Senhor alcançou o coração dele. E aí ele tava de óculos escuros, eu falei, ô irmão, tira o óculos pra gente conversar, né, fica melhor de se olhar aqui, né, eu gosto sempre, quando eu tô orando, né, orando com ele, sempre olha pra mim, né, sempre procuro fazer isso. E ali ele começou a contar a história dele, né, a história dele. Aos 12 anos, ele vem de uma família, ele é de índios, né, então a avó praticava tudo que vocês imaginam de simpatia, coisa lá e tal. E aí ele falou que aos 12 anos ele fez um pacto e que tudo que ele quisesse, ele ia conseguir. E ali ele fazia oferendas de sangue de animal, várias coisas, com 12 anos. E aí ele contando a vida dele, que ele alcançava tudo que ele queria. E aí ele contou aquilo que ele via. Por exemplo, a bicharada, né? Sabe quem são? Eles chegavam, né, como homens normais perto dele e ali eles se transformavam. Levavam, sabe assim, os famosos, né, da bicharada, levavam ele pro bar, enfim, todo esse processo aí ele viveu e aí ele foi para a igreja Deus é Amor. Deus é Amor é muito exigente em jejum, aí ele foi para a igreja Deus Amor e tal. E aí ele começou a contar que eles, né, buscando Deus e que ele ouve a voz de Deus e Deus foi transformando, Deus foi mudando a vida dele, mas que ele não, tipo assim, consegue avançar. Aí eu sempre pergunto, irmão, você tentou se matar? Sim. Quando a pessoa tenta contra a própria vida dela, automaticamente o espírito da morte tá ali, vai perseguir até você confessar aquilo, se, né, mandar aquele bicho embora, se arrepender, enfim. Aí fiz essa oração com ele, né, sobre esse bicho feio aí, foi para fora, e aí conversando, cheguei nessa, né, Deus trouxe essa questão que era para orar sobre esse pacto, aí oramos, ele renunciando, enfim, algumas coisas ali. E ele viveu coisas, eu nunca ouvi coisas nesse nível que ele viveu, de experiências assim, né, dos bichos vir, vamos dizer, eu já ouvi, mas não pessoalmente, né, das coisas que ele viveu, das experiências que ele viveu, tanto com Deus, como com as bicharadas. Porque ele falou que um dia o bicho feio lá chamou ele, deu a vontade dele de fumar e beber, aí chegou um homem perto dele e levou ele lá no lugar, enfim, conseguiu lá o cigarro, a bebida e tal, e ele começou a beber, foi para casa, levar, né, para casa. E quando ele começou a consumir aquela bebida, diz que de repente ele começou a se tremer e tal, e o céu se abriu assim, de um barulho estrondoso, o céu se abriu, acho que até me arrepiar, o céu se abriu e Deus falou com ele naquele momento ali, chamou, ele falou, eu te chamei, e tudo aquilo que você viveu, tem vivido das trevas, do mal, eu vou usar na sua vida, tipo, ele vai ensinar, né, enfim, tudo isso aí. E aí tal, aí ele falando, não sabia como que ele não conseguia sair disso, porque ele, né, a fé, realmente ele tem muita fé em Deus, só que o que prendia ele era o pacto e a questão dele ter tentado contra a vida dele. 2, 8, 4. Então, o que acontece? Então, muitas vezes na vida da gente, daí ele disse, mas eu já confessei para Deus, aí eu fui lá abrir a palavra de Tiago, só que tem que usar lá embaixo, tá, irmão? Só um pouquinho, não faz nada. Eu não sei. Então, muitas vezes nós carregamos coisas do passado, que nem ele falou,
que a gente, mas eu já confessei para Deus, já sei o quê. Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus... Eu não sei fazer isso, tem que perguntar para Eu só quero que eles inserem 2 vezes para instalar. Não, é pra, olha só, pra clicar aqui é pra, não. É pra clicar aqui, olha só. Ele sabe mais Aqui? que todos que os dois juntos. Meu É a Deus. geração do Senhor. Por que está escrito lá e todo olho verá? Toda essa geração na internet. Então, essa experiência dele, né? Juntando com o que eu tive com o sonho, porque os sonhos são reais, né? Os sonhos são reais. Deus, ele capacita a gente, ele unge a gente, ele envia anjos e nos sonhos, enfim, todas essas coisas, os sonhos. Então, nós como profetas dessa casa, a gente precisa buscar entender também o porquê que nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui? Existe um propósito e um objetivo a se cumprir, né? Nas nossas vidas, e nós precisamos acelerar os nossos processos, sabe assim? Aí, voltando à palavra Tiago 5, aí eu abri a Bíblia e falei, eu já confessei, eu já não sei o quê. Mas a palavra de Deus em Tiago 5, 16, 17 diz, confesse os seus pecados a um justo, ele orará por você e você será curado. Então, muitas vezes existe um orgulho dentro de nós que a gente não se submete a ninguém, que está aqui eu ensino dentro da palavra, que nós precisamos confessar nossos pecados, Deus precisa orar, né? Deus vem e Deus faz. Então, muitos desses moços que estão ali na cozinha comunitária, que foram transformados, que foram, né? Que hoje eu sei que estão por aí, né? Já conseguiram avançar, porque quase que todos carregavam o espírito da morte junto. Porque tentaram contra a vida deles, você tentou contra a tua vida, você abriu uma brecha desse demônio e ele vai matar todos os teus projetos. Não adianta. É uma legalidade que existe na sua vida. Mas eu já confessei Jesus, não sei o quê. Mas existe um pecado, né, que você carrega junto. Você não confessou aquilo. Então, onde existe muitas vezes o engano, mas eu aceitei Jesus, agora eu estou lavado, né? Mas e aquilo que está lá atrás que você precisa confessar? É igual o pacto que ele fez. Ele falou que fez tanto sacrifício para conseguir as coisas, e ele conseguia. Tudo que ele vinha. Dinheiro, tudo que ele queria vinha, entendeu? Porque os bichos enviavam através das pessoas que ele queria. Então ele viveu poder. Sabe assim, a minha conversa com ele foi impressionante hoje, assim. Ele viveu o poder das trevas. Conduzia, ele mostrou um tiro que, né, transpassou o braço e Deus mostrou que ele ia viver aquilo, sabe? Ele tinha visões, um monte de coisa. Vou lá, vai acontecer isso, e ia lá, mandava avisar, e sabe assim, um chamado. Só que aí o que acontece? Existia as trevas conduzindo, mas o dom está ali. Então o dom ele tem que ser o quê? Purificado, tem que ser remido, entendeu? Então são várias situações que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E quero só dar uma palha na que eu falei para ti do orar, né? A questão de orar e tal. É que muitas vezes nós precisamos entender como orar e como apresentar as coisas diante do Senhor. Às vezes muitas pessoas estão em pecado e oram e Deus não vai ouvir aquela oração. Porque você está em pecado, Deus não ouve. A palavra de Deus diz que Deus ouvirá a oração do justo. Nós somos pecadores, mas eu preciso me limpar, eu preciso, né, para que Deus venha me render, me arrepender, para que Deus venha e vá ouvir a minha oração. Então é só uma pinceladinha, entendeu? Que eu quis falar, né, sobre essas duas experiências que eu tive.
E dentro do profético, dentro da escola, desse aprendizado que Deus quer nos levar, é nessa área, assim, de entender esses processos, entender aquilo que Deus dá para nós, os sonhos, das batalhas que a gente vive noturna, né? São os terrores noturnos, que são os sonhos. E também carregar dentro de nós essa palavra, Tiago 5,16. E confesse seus pecados ao justo, ele orará por você e você será curado. Entendeu? É um processo. Imagina se esse conseguia fluir no poder de Satanás, imagina se Satanás tem poder, imagina Deus, né? Não, e aí ele falou, Deus falava com Deus, ele falava com Deus e com Pensa no poder de Deus. Entendeu? Isso que a irmã Rosita está falando é muito sério, né? A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, né? E o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ainda hoje eu fiquei sabendo de um caso de alguém que ficou praticamente 1 ano só indo para trás. Por quê? Porque não tinha coragem de confessar, né? E principalmente nós, né, que somos do altar, que servimos a Deus, como é difícil, né? Você confessar, principalmente dependendo se for um erro mais considerável, né? Vamos dizer assim. Mas não tem outro jeito, né? A gente precisa realmente estar com a vida em dia, né? E claro, confessar para Deus, Deus perdoa instantaneamente. Só que a cura, perante o que está escrito em Tiago, a cura só vem quando a gente confessa para outro sacerdote, né? Seja homem ou mulher. Todos nós agora somos sacerdócio real, né? Então isso realmente é importante, né? É importante, a gente precisa fazer isso. A Bíblia diz: aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. E deixa, né? Alcança a misericórdia. Se não deixar, também não vai alcançar a misericórdia. Só confessar e não deixar. Se confessar e não deixar, não vai resolver. Para nós encerrar. É só vou completar a oração que eu fiz com Tá. ele. É só meio. Eu ia falar para nós encerrar. Agora é 30 segundos. É só para completar, né? Daí a oração, no caso, que eu fui fazendo com ele e tal, né? Aí ele se reconciliando com Deus, né? E eu sempre oro também no sentido que o Espírito Santo preencha o espaço que ficou vazio do inimigo, né? Saiu, então que o Espírito Santo vem e preencha a alma dele. Porque a palavra diz o quê? Saiu, não volta certo. Ou ficou vazia. Na verdade fica 8, né? Porque em 1 entra mais 7. Entendeu? Fica 8. Então só pra... Eu só queria ler aqui o... Irmã quer falar? Vai falar? Não, eu só queria ler aqui, eu tenho essa Bíblia do Spurgeon, e ele tem um rodapé aqui, uma nota, né? E fala aqui com relação a tudo que a irmã falou, o pastor falou, tudo, a questão de nós sabermos quem nós somos, né? E está envolvido nisso também, porque a questão do sonho é saber a posição que nós estamos. Nós sabemos. E se eu tivesse medo com tudo que ele contou, meu Deus, eu vinha para casa assim, desesperada. Nós devemos saber onde nós estamos. Batalha foi. E aqui na nota de rodapé aqui da minha Bíblia, diz assim, a inscrição que ele colocou. A visão de fé produz no homem que a possui um estado de espírito calmo e tranquilo. O servo de Eliseu disse: ai, meu Senhor. Mas Eliseu não disse: ai, meu Senhor, pois não havia nada que o alarmasse. Né? O servo disse: o que faremos agora? Mas seu mestre nada disse sobre isso. Com aqueles cavalos e carros de fogo visíveis a seus olhos, ele não tinha medo algum para ficar apavorado, né? O desanimar e nem tampouco para o atemorizar. O que faremos agora? É uma grande coisa ter a mente calma e ser... Deixa eu ver aqui.
É uma grande calma, ter a mente calma e ser serena, de modo a não termos explosões temperamentais que possam estragar o agir da fé. Então, a manter a calma em situações, circunstâncias que nós vamos enfrentar, por exemplo, o profeta por ter o ofício profético, por ter sido chamado como profeta, o rei queria tirar a cabeça dele. E assim é o diabo. O diabo quer tirar a nossa cabeça. Por que ele mira na cabeça, né? Porque é onde nós recebemos todas as informações, né, que procedem do Senhor. Então, e João Batista tiraram, né? Tiraram a cabeça de João Batista. Nós estamos entender, porque a partir do momento que a gente vai é dirigido à pessoa, Deus começa a falar, Deus começa a mostrar, Deus começa a revelar, né? E aí nós vamos ter a direção de Deus para aquele trabalho, aquele propósito que Deus quer fazer na vida de alguém. Por exemplo, eu tive uma visão com a irmã aqui. A irmã tinha uma casa, essa casa tinha 8 cômodos. No portão que a irmã começava a entrar, a luz era uma luz bem baixa, como estava aqui antes. Uma luz baixa. Não estava totalmente escuro. Tinha luz, mas era uma luz que quase não dava para se perceber. Aí nesse portão até a casa tinha uma cobertura de ramos em cima, assim, umas plantas, até chegar na porta da casa da frente, na porta da frente. Quando você ia entrando pelo portão, a luz ia se intensificando. E você entrava nos cômodos da casa que estava sem luz e a luz ia se intensificando, né? Então, o que isso quer dizer? É que nesse ambiente que a irmã está sendo inserida, um ambiente de ativação, vai haver muitos lugares que tem essa falta desta luz, não é que está faltando luz, é que a luz está apagando. Então, já teve luz antes. Está fraca. Né? Não é um lugar de trevas, não é um lugar de totalmente abandonado da luz. Tem ainda um resquício de luz. Mas, alabastou, conte, que mene. O Espírito Santo falou assim, que o pavio que fumega, ele não apaga. É o mesmo que o Senhor falou. Eu não apagarei a cana trilhada, nem o pavio que fumega. Então, são lugares que muitas vezes vão olhar e vão dizer, mas como? Tu? Não se preocupe. Só vai levando luz. Porque quando você for entrando, o ambiente a intensidade da luz vai ficar mais forte. Vai chegar. Então não é um lugar onde não tinha, é lugares onde já tinha Deus. E por motivos que sabe o Senhor que Ele não me revelou, essa presença não saiu totalmente, mas está bem fraca. Eu sonho muito também, e eu sonhei que eu entrei em quartos, sonhei ontem, e eu libertei mulheres, e na última eu abri a porta, a senhora disse, tem mais isso aqui, eu abri a porta, tinha sangue, ela se cortou, ela estava... Tá e vendo? eu cheguei e eu botei a mão numa mesinha do lado, eu acho que eu te contei, não sei, e eu libertei ela e eu dizia, em nome de Jesus, eu te liberto. Eu lembro de eu sem poder respirar sem força. E eu tô desde o dia desse sonho em jejum, porque eu acordei achando, eu não entendo muita coisa ainda, que eu tô fraca, que eu preciso me entregar mais, que o Senhor queira me usar. Eu atendo muitas mulheres, prostituta, da Umbanda, tudo. Eu era kardecista por 17 anos. Eu via, sonhava e fui pro kardecismo, até que um dia, de tanto que eu estudei, fiquei lá, disseram, nós não temos mais nada para ti aqui, o que é teu é maior. Aí eu saí. Quando eu entendi que na igreja existia sonhos e visão, eu disse, achei meu lugar aí. Eu me liberei, por isso que eu sou louca do Senhor. E eu não quero perder tempo, quero aprender rápido, mas eu tive esse sonho e eu não esqueço desses quartos com as mulheres. E eu precisava saber se isso é falta, se eu preciso orar mais, jejuar mais, se eu tô fraca, ou é um cansaço do sonho que eu tava ali libertando e ali eu fiquei... Você já passou pelos processos de libertação já? Já passei com a pastora Ali,
O mundo Fiz oração de renúncia, fiz a volta, como é que é? Caminho de volta, fiz os... O mundo espiritual, ele é mais real do que isso que nós estamos vivendo aqui. Diariamente, Ele eu sabe, vivo diariamente, ele sabe vendo disso. e eu vou atender as pessoas, eu sinto o cheiro, eu vejo, só que agora eu tô deixando o Senhor falar mais. E a questão dessa casa, de repente tem a ver com que nós somos casa, né? E você vai começar a tratar com pessoas que já tiveram um ambiente de glória com Deus, de um ambiente de graça com Deus. Eles não perderam totalmente a luz, né? Mas no contato e no encontro, na conversa, no ambiente onde você chegar com eles, a luz vai se intensificar, eles pode começar a perceber que vai começar pessoas que são da igreja, que eram da igreja, estavam afastados, estão meio que frios Eu dentro da atendi igreja. uma líder fazia na Assembleia, congregação lá, que elas fazem aquela encontro de mulheres e eu não sei como é que é o nome que fala lá. E eu tava escovando o cabelo dela. E eu disse assim, tu tá vendo ali fora? São 5:30. O Senhor visitava Adão no entardecer. O Senhor mandou falar aquilo. Uhum. E ele hoje pergunta onde tu está. E a mulher começou a chorar, escovando o cabelo, e disse, eu tenho tudo. Eu tenho carros, um marido bom, e eu tenho um vazio. E eu tô afastada. Daí ela mandou mensagem 2 dias depois e disse que nunca mais teve aquele vazio, que ela tá voltando na Assembleia a fazer a consagração ao nome. Glória a Deus. E o Senhor mostrou todo o céu avermelhando, coisa mais linda que eu vejo, que eu vi. Tudo avermelhou, amarelou, e o Senhor disse, onde tu está, que eu te procuro todos os dias e que tu se esconde de mim. Eu falo, chega a me dar um... E a mulher começou a voltar. A mulher não, elas ficam assim, umas não querem, né? Eu não posso fazer nada. Só faço o que o Senhor manda e... É lançar a semente, né? Eu só faço o que o Senhor manda e Claro. Essa semana também Deus me levou. Uma hora eu conto o testemunho. Se nós for falar, né, nós vamos atravessar. A gente vai falar, né? Assim, através da necessidade, era um menino que ele até morou, era amigo dos meus filhos, morou comigo tudo, me chamou, estava numa situação difícil e tal. E depois, por um acaso, eu fui na farmácia e ele tem um negócio, ele queria que eu fosse sócia, né, do negócio dele. E eu pude conversar com ele, sabe? E ele confessou para mim que ele era homossexual e tudo. E daí eu comecei a falar de Jesus e a situação dele. E daí o resto eu conto agora. Vamos embora que já é tarde. Eu estou passando por alguns perrengues, perseguição de gente que a gente pensava que era gente, mas são gente, vamos lá. A gente sabe, como foi falado, a gente sabe onde a gente está e quem nós somos, né? É verdade. Mas não é fácil, porque é como o salmista fala lá no Salmos, acho que Salmo 27, ele diz, se fosse quem eu não conhecia, que se levantasse contra mim, mas logo tu, amigo meu, irmão meu, íamos juntos para a casa do Pai, louvar a Deus, adorar o Senhor, não é fácil. Hoje de manhã, quando eu fui fazer o meu devocional, né? Aí eu sempre oro, né? Eu peço para o Senhor a direção, né? O que Ele quer de mim. Eu digo, Deus, fala comigo através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a Tua boca, é falando, né? Eu preciso. E eu digo, Deus, é a Tua palavra, eu não quero que nem as pessoas que fazem assim, igual carta, vou abrir a Bíblia, vou isso e aquilo, né? Mas Deus, eu preciso da palavra para mim, Tu fala comigo agora. Eu preciso, Jesus, eu abri a Bíblia, sabe? A minha Bíblia estava toda marcada, se vocês verem, tudo que eu leio, tudo eu marco, sabe? E daí saiu a passagem de Daniel, quando foi lançado na cova de Deus. Eu digo, Jesus, porque é mais vezes, Senhor, é 3 vezes. Porque, irmão, uma época que eu morava em Curitiba, eu era igual Daniel, só que eu não conhecia a passagem do Daniel, né? Eu orava 3 vezes ao dia, mas sabe o que é? Tu sentir aquela vontade. Eu levantava de manhã, irmãs, eu descia da cama,
levantava as mãos, ficava 1 hora e meia, 2 horas, às vezes orando. E os meus filhos tudo dormindo. Mas era uma glória. De meio-dia eu fazia meu serviço, lavava a louça, tudo ligeirinho para mim ir lá estar com o Senhor. Sabe o que é aquela alegria, aquela vontade de estar ali buscando? O Senhor me arrebatava. Eu via meu corpo, sabe? Nossa, de noite não, 3 vezes ao dia. Aí eu digo, Senhor, então é isso, tu quer que eu vá pro joelho orar 3 vezes ao dia. Que maravilha, né? Tá valendo a passagem dele de novo, né? Como Deus guardou ele, né? Na boca, fechou a boca dos leões, né? E tudo por inveja, né? Lançaram ele por causa de inveja. Porque o rei Dário queria, né? Que ele fosse um grande que comandasse tudo e o povo, né, invejoso, criou uma lei, né, para o rei Dário assinar, que durante 30 dias, como ele orava 3 vezes ao dia, sempre estava orando, criaram uma lei que em 30 dias não podia orar ou fazer orações para deuses ou para quem que seja, né, e daí o rei assinou a lei. Porque eles não conseguiam pegar um defeito dele, né? Porque ele orava muito. Então eles não conseguiam. Daí eles disseram, não, vamos criar essa lei, nós temos que pegar através do Deus dele. Né? Nós temos que pegar alguma coisa aí, né? E daí que não podia orar, não podia falar desse Deus 30 dias. E o rei foi lá e assinou, né? Só que daí lançaram ele na cova e o próprio Dário passou a noite em jejum e orando por ele. É verdade. Já pensou? Porque eu vejo, digo, meu Deus, olha que maravilha. Assinou a lei, mas foi lá pro joelho. Ficou com medo. E foi lá orar e pedir para Deus dar livramento. No outro dia ele estava vivo. Olha só a criatura. E olha isso aí que Deus falou comigo hoje. Acho que se levantaram contra ele, né? Foram lá pro... Morreram tudo, foram tudo punidos. Viraram comida de leão. Viraram comida, foram Queria tudo, a família inteira estraçalhada. Veja. Eu queria compartilhar uma experiência. Talvez a área que eu mais fui provado em toda a minha história, como pastor principalmente, servo de Deus, talvez a área que eu mais fui provado foi na área da rejeição e desprezo. Né? Eu fui muito provado na área do sentimento de rejeição. Eu estou quase igual Jesus lá, né? Verdadeiramente. Ele foi o homem de dores. Né? Eu fui muito provado nessa área. Né? Eu já contei aqui, né, que eu precisei fechar o nosso ministério. Né? Começou com mais de 100, chegou ao ponto de ficar 6 e eu ter que fechar, né, a sala. Então, isso foi uma experiência muito dolorida. Né? Mas a gente nunca parou de servir a Deus por isso. E agora, bem recentemente, eu tive uma experiência assim, olha, essa assim foi, meu Deus, foi doído demais, sabe? Uma coisa assim que dói tanto lá dentro do coração. É uma experiência de sentimento de rejeição e desprezo. Você sabe que sentimento de rejeição nem sempre ele é real. Né? Às vezes é só, o nome já está dizendo, é um sentimento. Não quer dizer que ele seja real, mas a sensação é como se fosse real. Né? E recentemente eu tive uma experiência tão forte, que ficou assim praticamente 48 horas, 2 dias doendo tanto, que aquela dor era tão latejante que queria me levar a tomar uma decisão meio radical acerca de uma coisa. Mas eu não tomei essa decisão por causa da dor. Eu esperei passar a dor para saber o que realmente Deus queria de mim. E eu sabia que eu tinha que continuar do mesmo jeito que eu estava, não tinha que mudar nada por causa da dor. Mas a dor, ela quer fazer você tomar decisões que não deve, né? E isso é muito perigoso, tomar uma decisão quando está doendo. Eu nunca posso tomar uma decisão quando eu estou nervoso, quando eu estou brabo, quando eu estou de cabeça quente ou quando está doendo alguma coisa. Porque são decisões da alma, né? E nós só podemos nos mover no espírito, não na alma, né? Mas eu só estou contando essa experiência porque eu queria dizer que eu não sabia que eu era tão forte. Porque para isso, né? Que eu fui realmente trabalhado para superar isso. Né? Eu fui uma pessoa muito forjada nessa área. E eu não sabia que eu era tão forte, porque eu acho que qualquer outra pessoa no meu lugar não suportaria o que eu suportei. Porque foi doído demais. Né?
assim, eu não posso entrar em detalhes, né? Tem coisas que acho que é nós e Deus, né? Mas assim, é uma sensação assim como você está literalmente sozinho, sabe? Quando você se sente literalmente sozinho, mas sozinho mesmo, né? Eu fui submetido a uma experiência, né? Onde eu me vi totalmente sozinho no meio de uma multidão, né? Literalmente sozinho, em todos os Eu acho aspectos. que tu falou Eli, lama sabachthani. Mas eu consegui atravessar aquilo Mas assim você com... entendeu por que você passou por isso ou não? Entendi, claramente. Eu estou trilhando os passos de Jesus. E quem trilhar os passos de Jesus vai experimentar É o que ele dolorido, né? É experimentou. dolorido. Dói a alma, né? Mas é possível, né? Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Amém. É isso aí. Hoje eu quase sofri um infarto. Só quase fui infartei. Só por causa de... a cabeça, a mente, a vontade da carne, mas o homem... A Bíblia fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, ou se enfraqueça, todavia o nosso homem interior se renova a cada manhã, todo dia. Então temos que se renovar, né, e deixar passar agora. Se Deus... O Senhor diz, calma, rapaz, senão você vai infartar. Bem simples. Tá bom, Deus, tá bom, Jesus, tá bom, Pai. Vamos orar. Respeitar os nossos limites. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, somos muito gratos. São várias experiências que nos forjam, Senhor, nessa caminhada, nessa batalha. São batalhas diárias, Senhor, e experiências diárias contigo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso adversário já é um derrotado. Sim, Senhor. O Senhor venceu ele naquela sexta-feira, quando o Senhor se entregou. O Senhor esmagou a cabeça dele, como foi prometido lá no Jardim do Éden. Assim, nós entendemos que a vitória é nossa, mas nós sabemos, Senhor, que o nosso inimigo jamais se dará por derrotado. Sempre, Senhor, haverá os levantes, os ventos. O Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição. Só temos que ter esse tal bom ânimo, Senhor, porque o Senhor já venceu. Assim, meu Pai, eu te dou graças por essas vidas que aqui estão. São mulheres, são homens. Nós estamos aqui para um propósito, Senhor, de sermos essa voz profética em tempos de crise. Há muita crise acontecendo, Senhor, em lares, famílias, casamentos destruídos, são ministérios, são igrejas, são pessoas, meu Pai, vivendo seus dilemas pessoais. Nós temos, meu Deus, que muitas vezes esquecer de nós. Temos que muitas vezes, Senhor, deixar nós em Tuas mãos, porque nós somos um instrumento do Senhor. Somos elementos para o Seu mover. Então que o Senhor nos ajude a suportar, meu Pai, cada barreira que surgir. Que o Senhor ajude essas irmãs, que o Senhor ajude o pastor Cris, a irmã Rosita, cada um, meu Deus, a enfrentar e a identificar, Senhor, todo o processo, através de sonhos, visões, mensagens, palavras. O Senhor fala de várias formas, Senhor. O Senhor tem uma multiforma de agir, meu Deus, em cada vida, em cada situação. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem portas a abrir, que o Senhor tem oportunidades a oferecer, que o Senhor tem lugares a levar, a conduzir. E eles, meu Pai, são instrumentos do Senhor. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Deus. Nós, Senhor, sabemos que não somos órfãos. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos aonde estamos, Senhor. O Senhor diz, não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador para que esteja com vocês. Nosso companheiro, o amado da nossa alma, é o Senhor, Espírito Santo. Seja bem-vindo, tenha liberdade de agir, de atuar, divino companheiro no caminho. Todos os dias nós te celebramos, nós te amamos, nós entendemos, meu Pai, a importância, meu Deus, dessa semana que se comemora a Páscoa. Nós entendemos a Páscoa, nós sabemos o que ocorreu, o que aconteceu, a sua paixão, o seu amor por nós, o que fizestes por nós, Senhor. Que possamos, meu Deus, cada um de nós que aqui estamos, somos representantes da nossa casa,
das nossas famílias, da nossa igreja, do ministério, do chamado. E apresentamos, meu Pai, meu Deus, e aqui, como sacerdotes, diante do Senhor, erguemos em oração essa cidade, meu Deus, o lugar que moramos, essa nação. Meu Deus, erguemos em oração, meu Pai, diante do Senhor, meu Deus, os governantes desse país, meu Pai, para que o Senhor haja poderosamente em Brasília. Meu Deus, nós erguemos em oração, meu Pai, meu Deus, e oramos para que, meu Pai, haja igualdade social, para que haja uma igreja poderosa, uma igreja cheia do seu poder, da tua unção, crentes avivados, cheios do teu poder, que o teu poder possa ser derramado a cada dia, a cada momento, bloqueando a ação do inimigo. Nós sabemos, meu Pai, que enquanto estivermos neste mundo caído, este mundo, Senhor, que jaz no maligno, nós iremos viver, Senhor, circunstâncias difíceis. Mas com o Senhor, como diz a palavra, em todas elas, nós seremos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Está crescendo as mulheres proféticas. Deus, limpar todo esse ambiente, Senhor. Amém, Jesus. Toda a bagagem, toda a coisa que Sim. foi deixada nesse lugar. Que os anjos venham limpar e que esse lugar, Senhor, permaneça em Ti, porque o Senhor é o governo deste lugar, das nossas vidas, leva todo mundo em segurança, Senhor, e que os Teus anjos estejam cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dia 24, dia 25, dia 24 é a próxima quarta.